Existe no movimento libertário global uma treta que divide os libertários de certa forma e que começou com um artigo do Jeffrey Tucker que se chama Contra o Brutalismo Libertário, onde ele se propõe a dividir o libertarianismo entre os brutalistas e os humanistas. Os humanistas são aqueles, segundo Jeffrey Tucker, que veem o lado bonito do libertarianismo e da liberdade, o lado humanitário, o lado que ajuda as pessoas, que traz paz e etc. E os brutalistas, supostamente, segundo Jeffrey Tucker, são aqueles politicamente incorretos. Ou seja, ele cria aí um grande grupo onde ele enfia um monte de características e supostamente os brutalistas têm essas características. Parece estar implícito no artigo que eles têm todas essas características ou que essas características estejam interligadas. Os brutalistas gostam do ódio, gostam do conflito entre humanos, eles querem a propriedade privada para serem babacas e excluírem as pessoas e sentirem ódio e segregarem as pessoas. E para quem tem certa familiaridade com a justiça social, as ideologias da justiça social, que são ideologias anticientíficas, antirracionais, como, por exemplo, a ideologia de gênero, o movimento negro, o movimento gay, o movimento LGBT. Para quem sabe o que está por trás disso, que é uma total antirracionalidade, percebe logo que o Jeffrey Tucker é um justiceiro social, é politicamente correto, e isso está explícito no fato dele caracterizar os brutalistas, que são o grupo aos quais ele se opõe, como politicamente incorretos, ou seja, explicitamente ele está dizendo eu defendo o politicamente correto, que é uma opinião do establishment, é uma opinião da justiça social, antirracionalista e anticientífica. Ou seja, quando o Jeffrey Tucker fala isso, já está óbvio o que ele está defendendo, o que ele está tentando defender aí por trás dessa suposta divisão entre humanitários, brutalistas e blá 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 blá. Por trás de todo esse blá blá blá, ele na verdade está tentando empurrar a justiça social para dentro do libertarianismo, incluindo o politicamente correto. E esse é que eu acho o ponto central da questão. E todo o resto são red herrings. Todo o resto são distrações. São floreios. Não é à toa que ele escolheu a palavra brutalismo, que se refere historicamente a um estilo de arquitetura que eliminava os floreios. O Jeffrey Tucker cria um monte de floreios, um monte de blá blá blá, um monte de nonsense babble, de humanitários e paz e os ursinhos carinhosos e bonitinhos e beleza e estética. Palavras vazias que não se manifestam na realidade, que estão apenas no discurso afetado do Jeffrey Tucker. Diga-se de passagem, a afetação não é bela, não é estética. E nesse discurso afetado de floreios, ele apenas quer empurrar por trás de tudo isso a justiça social e politicamente correto. Então esse é o ponto central. Nós devemos prestar atenção nisso e não nas outras distrações do discurso dele. E aí ele fala no artigo dele, tentando criar um grupo bem amplo e jogar tudo no mesmo saco de coisas que ele acha que se opõem a ele, entre elas o ódio, o preconceito, e diz que isso está atrelado ao Estado. Ele chega até a comparar ao nazismo, né, que é a falácia ad Hitler, esquecendo que a justiça social é uma das ideologias mais autoritárias de hoje em dia, usada por interesses do Estado para tentar acabar com a liberdade de expressão, criminalizar opiniões e o pensamento das pessoas. E é a justiça social que ele está tentando empurrar em frente. Diga-se de passagem que a justiça social é totalmente baseada em emoções, em subjetividade. Nunca pode existir um critério objetivo definindo o que é ofensivo demais para a minoria X ou Y, o que é respeitoso o suficiente com as minorias X ou Y, ou como nós deveríamos compensar os privilégios do branco, hétero, blá blá blá, opressor. Agora, quanto à questão das diferenças de estilo, porque algumas pessoas levam esse discurso do Tucker para uma questão de estilo, como se os brutalistas eles fossem direto ao ponto, eles só defendessem a ética pura e os humanitários defendessem o libertarianismo com floreios. Quanto à questão do estilo, mais uma vez, é subjetivo.
Não existe um critério objetivo para definir que estilo você deveria usar. E nós temos que tomar cuidado para não confundir, porque são várias coisas que estão aí envolvidas nessa dicotomia do Tucker, que na verdade é muitas vezes uma falsa dicotomia, dependendo da interpretação que você der. Assim como direita e esquerda, você pode interpretar de várias formas, o que é direita e o que é esquerda. Você pode interpretar a direita como liberdade de mercado e a esquerda como autoritarismo. Você pode interpretar a direita como fascismo e a esquerda como igualitário. Enfim, da mesma forma também, você pode interpretar brutalismo e humanismo de várias formas. Você pode interpretar brutalismo como a defesa da segregação e do preconceito e o humanitarianismo como abertura e não preconceito. Você pode defender o brutalismo como defesa da ética por si só, sem floreios, e o humanitarianismo com floreios. Você pode, como o Jeffrey Tucker diz, dizer que o brutalismo ele elimina a estética e despreza a estética, ou até mesmo acha que a feiura deve ser defendida e o humanismo defende a beleza, apesar de eu não ver beleza no comportamento afetado do Jeffrey Tucker, e escandaloso, como eu ainda vou falar isso, não sei se nesse vídeo, mas eu ainda vou falar sobre o comportamento escandaloso de Jeffrey Tucker e uma cena lamentável que ele protagonizou. E o Jeffrey Tucker fala tudo isso ao mesmo tempo, como se você precisasse ser todas essas coisas. Como se uma pessoa precisasse ao mesmo tempo idolatrar a feiura e ao mesmo tempo ser preconceituosa e ao mesmo tempo defender a lógica aonde ela levar, sem floreios, como se tudo isso fosse a mesma coisa. O Jeffrey Tucker não faz uma distinção. Ele joga todas essas coisas na mesma dicotomia, que supostamente não é uma falsa dicotomia entre brutalismo e humanismo. Então é uma salada de frutas, uma bagunça total que está nesse artigo original do Jeffrey Tucker, que eu ainda vou fazer uma crítica detalhada, não nesse vídeo. Esse vídeo é só uma introdução a essa treta. E essa treta é importantíssima porque ela está influenciando os movimentos libertários, tanto global quanto brasileiro. O libertário mais famoso do Brasil, que é o Rafael Lima, postou recentemente esse artigo no Facebook, que gerou bastante treta. Agora, no que diz respeito à discussão sobre estilo, eu não vejo qual é o problema e qual é a relevância dessa discussão. Sério, você quer agora enquadrar todas as pessoas num estilo. Como se cada orador e cada escritor não tivesse um estilo diferente desde a antiguidade. Agora você quer ditar que todos devem seguir o mesmo estilo. Que coisa idiota, que coisa medíocre, tentando eliminar a individualidade, o estilo, tanto nas artes, quanto na literatura, quanto na filosofia. Os autores sempre têm estilos totalmente diferentes uns dos outros. Então que humanitarianismo é esse que quer ditar o estilo que autores devem ter e com o qual as pessoas devem falar? Isso parece mais uma seita. Em seitas as pessoas têm que se enquadrar num padrão e todas elas fazer do mesmo jeito. Nós não estamos numa seita, nós estamos raciocinando, nós estamos estudando filosofia. Ética faz parte da filosofia e libertarianismo é uma teoria ética, portanto é uma teoria que compete à filosofia. E hoje em dia nós temos um monopólio da opinião tentando ser imposto pela mídia tradicional, que é controlado pelo Estado e pelo corporativismo. Esse mesmo monopólio de opinião, que ironicamente é controlado pelos fascistas, pelos verdadeiros fascistas, pelos corporativistas e o Estado. Esse mesmo monopólio de opinião demoniza o fascismo como seu maior inimigo e se propõe como defensor da justiça social. Veja que ironia. E o Jeffrey Tucker é defensor dessa mesma justiça social defendida pelo establishment. E está tentando não criminalizar, mas está tentando boicotar qualquer opinião politicamente incorreta dentro do movimento libertário, tentando transformar o movimento libertário num grupo ideológico que segue pautas de esquerda, num grupo medíocre que não está mais preocupado com a defesa de ideias éticas, mas sim com a defesa de uma ideologia baseada em argumentos emocionais que não podem ser provados racionalmente e que são antirracionais e anticientíficos por natureza. Lembrando que Jeffrey Tucker é contra o apriorismo, que é a base do direito natural e também da praxeologia e da escola austríaca. Ele vê problemas com o apriorismo, que o apriorismo por si só não pode determinar as teorias éticas e econômicas. E, portanto, ele distorce a praxeologia de Mises
e é um utilitarista na ética. O utilitarismo que é uma aberração da ética e é um empirista também, porque defende que essas verdades precisam ser baseadas em observações empíricas. Eu já tenho vídeos aqui no meu canal destruindo o utilitarismo, se você quiser, é só procurar. E para você ver como esse cara despreza a base de toda a teoria libertária, que construiu as bases da ética libertária e da economia austríaca. Além disso, ele é justiceiro social, igualitário, feminista, ou seja, ele defende essas ideologias que nós já estamos cansados de saber são antirracionais. Eu tenho inclusive uma playlist no meu canal sobre feminismo, criticando o feminismo em todos os detalhes, praticamente tudo que você se perguntar sobre feminismo você vai ver nessa playlist. Como Jeffrey Tucker é defensor de teorias baseadas em argumentos emocionais e não em argumentos racionais, esses argumentos são subjetivos, ou seja, são arbitrários. Dependem da arbitrariedade do Jeffrey Tucker, que aí já se coloca como uma autoridade. Ele é que vai definir o que é respeitoso o suficiente, o que é odioso, o que é preconceituoso e o que não é, como sempre na justiça social. Não existe um critério racional para diferenciar uma coisa da outra. Então, criando uma verdadeira ditadura no pensamento do movimento libertário e tentando transformar o movimento libertário numa seita da justiça social. É isso que vai resultar o pensamento do Jeffrey Tucker. Enquanto que o movimento libertário deveria ser um movimento mais sério, mais comprometido com os argumentos racionais, afinal, os argumentos racionais levam à nossa conclusão, que é a defesa da propriedade privada. Além disso, o termo brutalista se encaixa com o termo fascista, assim como os justiceiros sociais chamam todos que discordam de fascistas, o Jeffrey Tucker chama todos que discordam de brutalistas, já que esses brutalistas são anarquistas, ele não poderia chamá-los de fascistas, seria ridículo, porque fascistas são estatistas. Então ele criou aí um termo demonizador. Inclusive o Jeffrey Tucker fez um escândalo no encontro dos estudantes pela liberdade nos Estados Unidos, onde ele começou a gritar, a fazer um escândalo e chamar as pessoas de fascista. Talvez isso demonstre a verdadeira vontade dele, que é ficar gritando igual uma feminista, chamando os outros de fascista, mas ele pode chamar de brutalista, que aí se aplica também aos anarquistas, os libertários e todo mundo que discordar dele universalmente. E então, caso alguém discorde do Jeffrey Tucker e valorize a ética a priori, valorize a praxeologia, a economia a priori, o estudo dos argumentos racionais, independentemente dos argumentos emocionais, e despreze a justiça social e o politicamente correto, que são opiniões do establishment e do monopólio da mídia tradicional, então, de acordo com Jeffrey Tucker, essas pessoas são brutalistas e também racistas, homofóbicas e preconceituosas e odiosas, e elas não querem paz e não querem o bom funcionamento da sociedade, porque o bom funcionamento da sociedade só pode acontecer, é claro, com o Jeffrey Tucker e seu politicamente correto, e também desprezam a estética, porque, é claro, apenas as feministas têm uma magnífica e exemplar estética, como Jeffrey Tucker defende, e apenas o jeito afetado e escandaloso dele representa um exemplo e um modelo de estética a ser seguido por toda a cultura do ancapistão. Inscrevam-se no canal, ajudem meu canal através do Apoia-se, estudem os vídeos das minhas playlists, porque tem muito conhecimento que eu coloquei neles. Muito obrigado e até o próximo vídeo.